Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos estudando o quarto capítulo do livro Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Estamos no ponto de começarmos a estudar o item desse capítulo, Instruções dos Espíritos. E dessa vez, na mensagem de São Luís, veremos os limites da encarnação. Esse item, Instrução dos Espíritos, é composto por uma pergunta, inclusive a primeira vez que Kardec lança esse recurso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Instruções dos Espíritos, o codificador lança a mão de uma pergunta para que, então, nós tenhamos a resposta do Espírito São Luís. A resposta contém 4 parágrafos. Nesses 4 parágrafos, nós veremos o tema que é o limite da encarnação em relação ao corpo físico, obviamente, ao perispírito, e ao mesmo tempo em que se relaciona esse limite com os mundos em que o espírito pode viver e o progresso dele mesmo, o progresso do espírito. Então, nós temos todos esses elementos para nos explicar os limites da reencarnação ou os limites da encarnação, como Kardec nos aponta no título. A ideia de continuidade do texto em relação aos textos anteriores do Evangelho também é uma ideia relativamente simples. Até agora, com as informações do capítulo, nós poderíamos imaginar que a encarnação do espírito, a sua necessidade de vir ter contato com o corpo material, com o corpo físico, o corpo denso, seria infinita. Por isso, Kardec coloca esse item. Existem limites para isso? Em algum momento isso termina? Para tirar essa impressão de que reencarnaríamos indefinidamente, ideia essa que poderia surgir com as informações do capítulo que nós tivemos até agora. Aqui se estabelece, portanto, o limite desse processo de encarnação ao qual estamos todos nós sujeitos. Bem, então, como já estamos acostumados, vamos aos parágrafos que compõem este capítulo, ou esse item, melhor dizendo. Aqui nós temos, então, o primeiro parágrafo do item, no qual nós temos algumas informações que vale a pena ressaltar. A primeira dessas informações é justamente a informação de que não há limites precisos ou muito bem traçados para a encarnação. Isso está relativamente ligado àqueles elementos aos quais nos referimos agora há pouco. Então, primeiramente, esse parágrafo se concentra sobre essa relação entre o espírito e o corpo físico, a materialidade do corpo. Portanto, essa materialidade do nosso corpo físico, do nosso corpo terreno, diminui à medida em que o espírito se purifica. Portanto, aqui já aparecem vários elementos que estão diretamente ligados a essa ideia da encarnação. Quando se diz aqui que a materialidade do corpo diminui à medida em que o espírito se purifica, nós podemos lembrar de uma referência muito bonita que temos aqui mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é os itens, né, de 8 a 11, que estão no capítulo 3 do Evangelho, naquilo que Allan Kardec chamou de um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Ali nós podemos observar que, em mundos mais adiantados, a vida é diferente, principalmente no que diz respeito ao modo com que o espírito se relaciona com seu envoltório naquele mundo. Então, nós aprendemos aqui ainda nesse parágrafo que o corpo físico vai se desmaterializando até se confundir com o espírito. Ou, melhor dizendo, com o perispírito. Né? Nosso corpo físico vai se desmaterializando conforme progredimos, conforme os mundos em que habitamos, até que ele se confunda com o nosso perispírito. Lembrando apenas essa trindade que nós temos quando estamos encarnados. Nós somos espíritos completamente imateriais,
Usamos como envoltório primário no plano espiritual o perispírito, formado pelos fluidos do planeta no qual nós habitamos, no nosso caso aqui, né, dos fluidos do planeta Terra. E como terceiro envoltório, quando encarnamos, temos o corpo físico. O perispírito, entre outras funções, nos liga ao corpo físico. E quando estamos desencarnados, ele é o nosso envoltório, a nossa veste, a nossa roupa no plano espiritual. Então, a tendência do corpo físico é ir se desmaterializando cada vez mais até se confundir com o próprio perispírito em mundos mais avançados. Aqui nós vemos, então, o limite da encarnação em relação ao corpo físico. Qual é esse limite? O limite em que nós deixamos de ter um corpo físico, corpóreo, denso, como esse que nós temos aqui na Terra, na medida em que progredimos e ele se confunde com o nosso perispírito. Esse é o primeiro limite para a encarnação. No entanto, vale lembrar que nosso texto continua e nós vamos ao nosso segundo parágrafo. Nesse segundo parágrafo, um pouco mais curtinho, nós temos agora o limite da encarnação, se nós quisermos assim chamar, em relação agora ao perispírito, quando nós vemos aqui, nesse parágrafo, que o perispírito também se transforma. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Olha só que coisa interessante, né? O próprio perispírito vai se mudando até a depuração completa do espírito. É importante notar aqui que os limites da encarnação estão sempre ligados aos limites, ou melhor, ao progresso que o espírito faz. Quanto mais ele progride, menos denso é seu corpo. A depuração completa do perispírito, portanto, é própria dos espíritos puros. Só chegaremos nesse grau de depuração ou de transformação do perispírito quando formos espíritos puros. E uma informação também de extrema importância que nós temos aqui nesse parágrafo é essa que diz que os espíritos puros não ficam presos aos mundos em que estão, como ficamos nós, espíritos inferiores, presos em mundos como o nosso planeta Terra. Eles podem ir a toda parte com o objetivo de cumprir as missões que eles têm e, portanto, nós podemos imaginar que quanto mais depurado, mais avançado é o espírito, mais livre ele é. O grau de desmaterialização que chega também ao perispírito é notável, porque nós aprendemos que o nosso perispírito é semimaterial. E, assim, ele vai se tornando cada vez menos denso conforme vamos progredindo. Espíritos puros poderiam encarnar aqui na Terra? Poderíamos perguntar, não é? A nós mesmos. Nós temos pelo menos um exemplo de que sim, um espírito perfeito que encarnou aqui na Terra, que é Jesus. Ele pode fazer uso ainda de um corpo físico, de um corpo denso como nós, para o cumprimento de uma missão divina. E exatamente por causa dessas circunstâncias é que Kardec abriu o capítulo dizendo que os limites da encarnação não podem ser estabelecidos com absoluta precisão, porque mesmo em missão, um espírito pode vir a encarnar em um corpo denso. Vamos ao nosso terceiro parágrafo. Nesse terceiro parágrafo, nós temos a informação agora que, do ponto de vista material, a encarnação está limitada aos mundos inferiores. Cabe, portanto, ao espírito se depurar para se libertar dela. Aqui nós temos já um quadro muito bem formado de todos os elementos que entraram nessa relação entre os limites da encarnação e o progresso do espírito. Do ponto de vista material, como vimos aqui, a encarnação está limitada aos mundos inferiores, ou seja, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações e os mundos de regeneração. A encarnação, obviamente, do ponto de vista desse corpo físico um pouco mais denso ao qual nós nos referimos. A partir de outros mundos, dos mundos felizes, nós já temos mudanças significativas no nosso aparelho, no nosso envoltório, para habitar o mundo no qual vivemos, sendo ele um mundo feliz ou celestial, aí com grau de depuração muito maior,
e então, certamente, com o perispírito também muito mais, muito menos denso, muito mais depurado. Vamos então ao nosso quarto e último parágrafo, que nos chama a atenção, primeiramente, para o fato de que, desencarnado, o espírito ainda guarda a relação com a natureza do mundo em que habita. Essa informação é uma informação muito importante porque nos faz lembrar que há pouco víamos que espíritos em planetas primitivos estão ligados aos seus mundos. Quando nós desencarnamos aqui na Terra, por exemplo, nós continuamos vivendo desencarnados aqui na Terra, no planeta Terra, no plano espiritual que é próprio do nosso planeta. De acordo com o grau de adiantamento, não é? Exatamente isso que estávamos dizendo. Em outros mundos, mundos superiores, os espíritos que desencarnam têm maior liberdade. Portanto, no mundo espiritual, o espírito é mais ou menos livre e feliz na proporção em que está desmaterializado. Podemos concluir com esse item, com essa instrução do Espírito São Luís, que o limite da encarnação para cada espírito se encontra no progresso que ele atinge para então deixar de pertencer a mundos inferiores e para então também deixar de estar profundamente ligado a limites materiais, limites externos, como os limites do próprio corpo físico, os limites de um perispírito que está intimamente ligado a um planeta exclusivamente, ou as circunstâncias da lei de causa e efeito, seus débitos pretéritos que precisam ainda ser resgatados. Espíritos puros, espíritos superiores, espíritos perfeitos, estão ligados intimamente com a lei divina e com suas missões. Esses são cada vez mais livres. E esses têm a liberdade de escolher os lugares onde vivem, os lugares onde atuam. Assim também era o nosso Mestre Jesus, que escolheu por vontade própria encarnar aqui na Terra, revestir esse mesmo corpo físico que todos nós revestimos aqui, obedecendo inclusive às leis, às regras de um planeta de provas e expiações, para nos mostrar o nosso futuro, para nos mostrar que estaremos muito melhores em um futuro breve, quando pudermos então nos depurar e aos poucos nos livrarmos da roupa mais densa, da roupa mais pesada que agora vestimos. Esse era o item que gostaríamos de trabalhar hoje e terminamos aqui o nosso estudo desse primeiro item das instruções dos Espíritos no capítulo 4. Um fraterno abraço a todos, deixamos o nosso convite para o nosso próximo estudo e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.